Olá, meus amores, boa tarde. Marquei no grupo, 1h30. Aliás, eu marquei 1 hora, Eu tô meia hora atrasada. Mas é porque demorou aqui, aconteceram alguns levantes, tá bom, amados? Inclusive, eu ter me queimado aqui na lâmpada do refletor de luz que eu uso. Me queimei feio, assim, fui empurrar pra frente, olha aqui. Acabei de passar pomada, mas tá formando uma bolha, ó. Eu fui trazer o refletor mais pra frente e a lâmpada tava muito quente, queimou a minha mão. E isso é só um dos levantes, fora o resto. Mas passei pomada e tô aqui. A gente tem que aprender na obra de Deus, no levar a palavra do Senhor, que nada pode nos deter. Como Paulo disse, nem a vida nem a morte, nem os anjos nem os demônios, nem largura, nem altura, nem profundidade podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, deixa o diabo se levantar. Deixa que ele se levante, mas não se renda. Resista ao diabo e assim ele fugirá de você. Então, queimei a mão antes de entrar, tá aqui, ó, formando bolha aqui no refletor de luz, mas estou aqui porque nada vai me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E hoje eu venho trazendo um tema que realmente o diabo fica furioso, porque a própria igreja denominacional, Laodiceia, como Jesus chama, amores, em Apocalipse 3, dos versos 14 ao 22, ensina errado. Muitas denominações ensinam que arrebatamento e segunda vinda de Cristo é um evento só. E isso não é verdade. Nessa tarde, hoje é domingo, 2 de agosto de 2020, a gente vai trazer a luz da Bíblia, como sempre. Tudo que eu trago é a luz da palavra de Deus. Porque arrebatamento é uma coisa e segunda vinda de Cristo é outra. Então, vamos lá para o estudo. De fato, 2 futuras vindas de Cristo são apresentadas a nós. Então, a primeira é para levar a igreja entre as nuvens, antes dos 7 anos. E a segunda ocorre no final desses 7 anos, ou seja, no final da tribulação. Quando Cristo retorna à terra para começar o seu reino milenar. Isso tudo já vimos em vários outros estudos. Mas hoje a gente vai especificar esses 2 eventos, tá bom? Arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Então, muitas doutrinas nos são apresentadas. Amém, amados? Doutrinas importantes e que elas não são apresentadas diretamente através de um único versículo. Por exemplo, muita gente me pergunta, tatuagem é pecado? Eu digo onde está isso na Bíblia diretamente? E aí, eu dou lá em Levítico, que fala diretamente, não fareis tatuagens em seus corpos, eu sou o Senhor. E a pessoa ainda assim não acredita. Quer dizer, se tem um versículo específico falando e a pessoa não acredita, imagine sobre arrebatamento e segunda vinda, que não é num versículo específico. A gente vai ter que pegar vários e, como diz aqui, a gente vai ter que harmonizar essas passagens, as passagens, no caso, bíblicas, e chegar a uma conclusão inteligente. É isso que a maioria dos crentes não quer ter o trabalho de pensar, de juntar as peças da palavra de Deus e de deduzir à luz da Bíblia. E é por isso que a igreja, irmãos, ela está tão ignorante, numa época em que ela já deveria estar ciente e pregando a verdade, porque não há mais tempo a perder. Jesus está voltando, isso é fato. A gente não tem mais anos para entender isso. A gente não tem mais meses sequer. Isso é muito sério. Então,
a gente tem que pensar, a gente tem que harmonizar os versículos e chegarmos a uma conclusão, certo? O apóstolo Paulo, fala do arrebatamento como um mistério, ou seja, uma verdade não revelada, até sua manifestação para a igreja, tornando um acontecimento separado. Então vamos analisar? Agora sim, a primeira base bíblica desta tarde. 1 Coríntios 15, dos versos 51 ao 54. Diz assim: Eis que digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Pois no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós, ou seja, os que estivermos vivos, seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então, o que Paulo está querendo dizer isso aqui? Que é um mistério que será revelado para a igreja, certo? Para a noiva verdadeira de Cristo, no tempo de Deus, no tempo Kairos, que é o tempo perfeito de Deus. O tempo Cronos é este tempo em que nós estamos na Terra. É o tempo de 2 de agosto de 2020 às 13h34 da tarde. Esse é o Cronos, é o tempo humano. Mas isso acontecerá, o arrebatamento acontecerá como um mistério revelado para a noiva, no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Então, é isso que diz aqui, tá? Nem todos morreremos, né? Quando ele fala dormiremos, eu não tô conseguindo. Tá dando aí, tá, gente? A luzinha, pra mim tá escuro aqui. Então, nem todos morreremos, mas alguns serão transformados, ou seja, arrebatados. Vamos também para Colossenses, capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, agora é manifesto aos seus santos. Então, o arrebatamento é manifesto aos santos. Quem são os santos? Nós, os que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Os que foram santificados pela palavra da verdade. Os que creram e foram batizados. O que significa ser batizado? Se arrepender, mudar. Não cometer mais as coisas, as coisas que a velha criatura cometia sem Jesus, quando não tinha o Senhor Jesus. Então, amados, é muito sério esse assunto. Tem que dominar a Bíblia. Já a segunda vinda, falamos aqui do arrebatamento como um mistério, revelado apenas aos santos de Deus. Os que creem em Jesus, os que se santificam na palavra da verdade. Agora, a segunda vinda, ela foi predita no Antigo Testamento, olha só. Analisemos Daniel 12, versos 1 ao 3. Vamos ver aqui à luz da Bíblia o que a palavra diz sobre a segunda vinda de Cristo. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Miguel é Jesus, é a tipologia do anjo de Deus, o anjo que apareceu durante todo o Velho Testamento com A maiúsculo. Jesus é o anjo de Deus, porém ele é superior aos anjos, ele é o anjo, ele não é um anjo, dá para entender? Então, Miguel é o grande príncipe que protege o seu povo. Quem é o povo de Miguel? Ou seja, de Jesus, de Yeshua, os judeus. Jesus é um legítimo judeu. Amém?
Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Então, está falando aí de um tempo de angústia, está falando que a segunda vinda do grande príncipe de Deus, do grande príncipe de Israel, do rei dos reis, na verdade ele é superior a todos os príncipes e reis desta terra. Ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Então, quando ele vier, Israel estará num tempo de angústia. Porém, todo aquele que está com o nome inscrito no livro da vida será liberto. Ou seja, será salvo, não será destruído eternamente. Zacarias 12:10 também fala que essa segunda vinda estará acontecendo no tempo de Israel, no tempo dos judeus, no tempo de tratamento de Deus para com o seu povo eleito, que é Israel. Diz assim: derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Ou seja, eles verão aquele a quem transpassaram. A segunda vinda é para todo olho ver. O arrebatamento não. O arrebatamento é para as primícias de Deus. É para o filho varão que nasce da mulher que é Israel. É para aquele que ajeitou os seus caminhos e se santificou antes da 70ª semana de Daniel, que é a tribulação de 7 anos. Zacarias 14, verso 4 também diz: naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Para o crente, o movimento no arrebatamento é da terra para o céu. Então, o arrebatamento ele acontece da terra para o céu. Já a segunda vinda acontece do céu para a terra. Então, arrebatamento da terra para o céu, dos que estão na terra e salvos para o céu com Jesus. E do céu para a terra, Jesus desce na sua segunda vinda. Ele pisa pela segunda vez nesta terra. No arrebatamento ele não pisa na terra. O arrebatamento, como diz 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, ele encontra com a igreja nos ares. Na verdade, a igreja encontra com o Senhor nos ares, certo? E na segunda vinda, ele vem do céu para a terra e a igreja vem junto com ele. A igreja salva a noiva verdadeira, porque haverá 2 igrejas que ficarão na terra durante a tribulação, que não subirão no arrebatamento. Alguns de Sardes, como diz em Apocalipse 3, e Laodiceia. A noiva é Filadélfia. A noiva sobe. A noiva encontra com o Senhor nos ares para as bodas do Cordeiro. Enquanto a terra viverá a pior tribulação de 7 anos jamais antes vista desde que Deus criou o mundo, a noiva estará comemorando um casamento com o noivo judeu. Amém? Então, gente, no arrebatamento o Senhor vem para os seus santos, como o próprio Paulo diz lá em Colossenses, né? Colossenses 1:26, que ele fala: agora este mistério é manifesto aos seus santos. Então, o arrebatamento é para os seus santos. Os santos de quem? De Jesus. Amém? O grande príncipe, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo.
mas também livra a sua igreja, também livra a sua noiva da ira vindoura, da ira que em breve está para vir, para pôr à prova os que habitam na terra. Vamos analisar? 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Já na segunda vinda, ele vem com os seus santos. Arrebatamento para os seus santos. Segunda vinda com os seus santos. Olha que lindo isso. Analisemos, vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 3 e o verso 13. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então vocês precisam ser, para serem arrebatados, irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de Jesus com todos os seus santos. Está aqui, está na palavra de Deus, está na Bíblia. No arrebatamento, Cristo vem apenas para os crentes verdadeiros, porque crente até o diabo é, amores. A palavra diz: crês tu que Deus é um só, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem de tanto temor. Então não basta crer em Jesus como Salvador. Você tem que batizar, você tem que se arrepender. Batismo significa arrependimento, mudança. Aquele que levava uma vida errada passa a não levar mais. Aquele que pecava consciente pode até voltar a pecar, mas agora vai ser por acidente. Agora vai incomodar na hora. Agora vai ter o Espírito Santo para convencer do pecado e pedir perdão pelo sangue que nos purifica, o sangue de Jesus. Então, ele vem apenas para os crentes, mas seu retorno à terra vai causar impacto em todas as pessoas. Então, todo mundo vai ver. Todo olho verá. Até mesmo os que o traspassaram com a lança. Quem são esses? Os judeus. Até mesmo o seu próprio povo. Tanto que Jesus diz, né? Que feridas são essas nas tuas mãos? E Jesus diz: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Na casa do próprio povo dele. Então, amores, o arrebatamento é o acontecimento do traslado, ressurreição no qual o Senhor levará os crentes à casa do Pai, nos céus. Como ele disse em João 14:3. Lembra que ele disse? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo: eu vou preparar para vocês um lugar. Amém? Então, na segunda vinda, os crentes retornarão do céu para a terra. Amém? Então, virão junto com o Senhor Jesus em sua segunda vinda. A noiva verdadeira, os crentes verdadeiros, o filho varão que foi arrebatado para junto de Deus. Aleluia. Vamos analisar Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e o verão vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, na segunda vinda, o que vai acontecer? Aparecerá o Filho do Homem vindo. Ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, não mais como um cordeiro mudo, mas agora como Deus, como juiz supremo, capaz de julgar e retribuir a cada um conforme o que fizeram. Então, gente, a conclusão desse estudo de hoje. As diferenças são claras entre arrebatamento e segunda vinda. A vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja será nos ares. Como eu falei, Jesus não desce na terra. E o seu segundo retorno ao planeta Terra já será com a igreja.
com a noiva. Isso é grandioso demais para ser visto como um único acontecimento. Ou seja, está na cara que são dois acontecimentos distintos. Essas distinções bíblicas proporcionam um forte embasamento para o pré-tribulacionismo. Eu sou pré-tribulacionista e já fui muito abordada pelos mid e pelos pós, e o Espírito Santo não me convence. Pelo contrário, acredito no mid e no pós-tribulacionismo como uma rede satânica, friamente calculada para tirar a coroa da vida das pessoas. Como diz lá, deixa eu voltar aqui o fundo. Como diz lá, irmãos, em Apocalipse 3, eu acho que é o verso 8, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, é uma rede satânica, para que você perca a sua coroa, para que você vire mídia ou pós e perca a sua salvação. Porque da feito que você começa a crer nisso e ensinar errado, você vai perder a sua salvação e vai levar muitos a perderem também. Então, cuidado com essa rede satânica que aborda as pessoas. Eu fui muito abordada, principalmente por pós-tribulacionistas. E teve gente que me disse assim: tu tá há tantos anos já pregando a vinda de Cristo, pregando o arrebatamento, e tu não muda. Todo pós, todo mídia um dia foi pré, e tu não muda. Tu tá sempre pré-tribulacionista. Claro, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu jamais vou cair no engano, porque eu tenho batismo com fogo do Espírito. Então eu te recomendo que você busque esse batismo também, para que você não seja enganado, para que você não seja enganada. Deixa eu só confirmar, é Apocalipse 3, 8 ou 9, gente. Eu tenho que gravar isso, toda vez eu esqueço. Apocalipse 3... Não, gente, é o 11. É Apocalipse 3:11. Eu venho em breve, guarda o que tens, Filadélfia, para que ninguém tome a tua coroa. É Apocalipse 3:11. Então a gente tem que estar ligado nessa rede de engano, que é o mid e o pós-tribulacionismo. Amém, meus amores? Então vamos concluir aqui o nosso estudo. Quando consideramos que a igreja está prometido o livramento da tribulação de Israel, então resta apenas que a igreja seja arrebatada antes da tribulação. Tal esperança é bendita. Essa é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Nada menos que isso. Então vamos analisar aqui as últimas bases bíblicas que comprovam o pré-tribulacionismo, que o arrebatamento da igreja é antes da tribulação de 7 anos, antes da 70ª semana do profeta Daniel, o qual o profeta Daniel descreveu. A última semana. Então, a qual o profeta Daniel descreveu na palavra. Romanos 5, verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus, o Pai. Então a ira vem. Mas, se cremos em Jesus, se fomos justificados por seu sangue, muito mais ele fará por nós. Fazendo o quê? Nos salvando da ira. O que é a ira? Os 7 anos de tribulação. Tá bom? 1 Tessalonicenses 1, verso 10. Devemos esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrará da ira que há de vir. Aqui, gente, está escrito. Como é que a gente não vai crer num negócio que está na Bíblia e que está tão claro desse jeito? 1 Tessalonicenses 5, versos 1 ao 9. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, é então que virá repentina destruição sobre eles, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz
Filhos do dia, não da noite nem das trevas. Portanto, não durmam como os demais, mas estejam atentos e sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, fazem isso de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais claro que isso, irmãos, realmente só quem está muito em trevas mesmo, como disse essa palavra. Realmente só quem é da noite. E pasme, a maioria dessas pessoas que são da noite, que estão em trevas, estão há anos dentro de uma igreja, tem até cargo. Muitas vezes são pastores, muitas vezes são apóstolos, muitas vezes são obreiros. Isso é triste demais. Só que é a mais pura realidade. Não conhecem Bíblia, só conhecem o que o pastor ensina. Não se detenha. Você tem que ler a palavra, você tem que ter domínio das escrituras, é isso que vai te dar poder como crente. Então presta atenção. E a última base, Apocalipse 3:10, que para mim realmente fecha com chave de ouro. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também aguardarei, Filadélfia, da hora da provação que está para vir, para pôr à prova os que habitam na terra. E aí vem o verso 11. Eu venho em breve. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém tome a tua salvação, para que ninguém tome a preciosidade que é o conhecimento que você tem da verdade de Cristo Jesus. Então, é esse o estudo. Acho que eu separei bases bem importantes aqui, tá? Eu vou tentar colocar na íntegra no YouTube. Este live vai subir para o canal no YouTube, tá bom? Você que está assistindo pelo YouTube, seja bem-vindo ao meu canal. Glória a Deus pela tua vida. E eu vou tentar. Também vou disponibilizar no grupo de WhatsApp da igreja, Casa de Oração Filadélfia Israel, tá bom? O estudo na íntegra, para que vocês possam ter acesso várias vezes a essas bases bíblicas. Tá, gente? Você que quiser entrar no grupo, deixa o seu número com DDD. Se você estiver assistindo pelo Instagram, deixa por direct para mim. E se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa nos comentários que eu vou anotar, vou te colocar no grupo e depois eu apago para não te expor. Tá bom? Este grupo é uma igreja online, a gente não cobra nada. 24 horas ensinando a palavra, 24 horas orando e falando das coisas do Senhor. Tanto que uma das primeiras regras do grupo é somente assuntos bíblicos. Porque realmente é o que importa neste momento. Vocês que me acompanham sabem, eu amo, gente, fazer tutorial de maquiagem, eu amo cuidar dos cabelos, eu amo cuidar da minha pele. Mas isso tem que ser separado, tá bom? Isso tem que ser separado. O meu canal no YouTube foi destinado para isso. Para pregar a palavra de Deus. Existem os talentos que são para serem usados nesta terra, para a gente se sustentar, para a gente ter o nosso trabalho. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fabricava tendas. Este era o talento para que ele sobrevivesse neste mundo. O fato de eu gostar de maquiagem, gostar de me arrumar, cabelo, unha, isso é o meu talento natural para que eu sobreviva neste mundo, para que eu também dê o melhor para Deus, visto que o meu ministério é estar exposta, é mostrar Jesus através da minha vida, do meu dia a dia. Mas o YouTube foi destinado para pregar. E aqui também, tudo que eu faço, se eu faço uma unha, isso glorifica ao Senhor. Mas o importante é o conhecimento que eu tenho sobre salvação. Porque o que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a alma? Ou o que o homem pode dar em troca da sua alma? Nada. Somente Jesus pode salvar a nossa alma. Somente Jesus pode salvar o nosso espírito. A Bíblia diz: não temam aquele que mata o corpo, mas temam antes aquele que pode mandar tanto o corpo quanto a alma para o inferno.
Então guarda o que tens, para que ninguém roube de você a coroa da vida. O arrebatamento é o próximo evento na agenda de Deus. Depois vem tribulação, depois segunda vinda, depois milênio e depois a batalha final do Armagedon, seguida do julgamento. O julgamento dos salvos, sim, mas tem gente que me pergunta, mas eu estou salvo, eu vou ser julgado ainda? Vai. O Senhor vai mostrar toda a tua trajetória até que tu foste salvo e mantiveste a tua salvação. E por isso que tu estás no julgamento do livro do Cordeiro. Já o julgamento do grande trono branco será o julgamento dos condenados. Então, tanto salvos quanto condenados prestarão contas, sim, no tribunal de Cristo. Isso está escrito, irmãos. Amém? Então, vamos orar. A pastora Kátia queria dar uma palavrinha com vocês. Deixa eu ver aqui. Mãe! Vai falar alguma coisa? Vamos ver se ela vem. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários aqui, tá? Vamos ver aqui quem entrou. Olha, muita gente entrou, né? Eu não vou falar nomes, porque aí no YouTube já é outra galera. Então, eu vou ler só aqui os comentários. Graça e paz, amém. Paz do Senhor, também sou tá dizendo que é pré-tribulacionista, amém, amém, irmã, pré-tribulacionista, melhor dizendo. A Irene Lacerda também, acho que ela quer dizer que também é pré-tribulacionista. A Lívia falou aqui, eu sou Filadélfia, graças a Deus, minha irmã. E se você que está me assistindo não se identifica com Filadélfia, pelo amor de Deus, saia, vai ser a minha próxima pregação, no sábado, dia 8, tá, semana que vem. Eu vou falar, cadê a carta de divórcio? Porque o Senhor pede carta de divórcio da mãe que ele repudiou. Essa mãe é Laodiceia. Essa mãe é toda igreja que registra como denominação. Se você pertence a uma denominação, se você tem até carteirinha de membro, peça a carta de divórcio e saia. Porque o Senhor não está nisso. Então é muito sério mesmo. Você tem que subir no arrebatamento. Você tem que ser poupada da ira vindoura. Cadê a pastora? Então, falei. Dá um oi aí, pessoal. Oi, gente. Que alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha, tá toda bonitona, se maquiou. Pra falar a palavra de Deus. Então, o que eu falei? Que o arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda é outra. Tá? O Judá tá aqui querendo aparecer também. Vem cá, Judá. É, meu amor. Ele é da família, né, meu amor? Oi, galerinha. Boa tarde. Gente. Que é a vovó. Louco por essa vovó. Então, eu falei que arrebatamento é da terra para o céu. Segunda vinda é do céu para a terra. Arrebatamento são só os santos que vão subir. Segunda vinda é para toda a terra, tá? Amém. E o que mais que eu falei? Que a gente tem que se santificar para subir no arrebatamento, porque ai de quem ficar na ira de Deus, que são as 7 semanas de Daniel, né, pastora? Os 7 anos de tribulação. Então, baseado nisso, a gente vai orar para que as pessoas não fiquem aqui, para que elas entendam o que está escrito. Não é verdade? E o Judá quer pregar aqui também, porque ele é pastorzinho, gente. Ele é, gente. Eu oro nele. Todo dia a vovó ora. Então, baseado nisso, a senhora quer falar o quê? Gente, uma mensagem rápida, né? Eu quero dizer para vocês dos meus sentimentos, das minhas aspirações no Evangelho, como, eu diria como os apóstolos, né? Eu nem vou citar como os discípulos, mas como aos apóstolos, né? Aquele sentimento que, por exemplo, Paulo tinha ao falar de Jesus Cristo, né? Então, as minhas aspirações, né? O que são as nossas aspirações? É o desejo, o prazer de atingir uma meta espiritual. E eu acredito que nós, da Casa de Oração Filadélfia Israel,
nós estamos caminhando para o alcançar arrebatamento. essa meta, né? Que é o arrebatamento, como disse a Juliana, né? Imagina nós sermos arrebatados agora, nesse minuto. Porque é iminente, não falta mais nada a se cumprir não, pastora. A certeza de saber que nós tivemos a responsabilidade da obra na nossa mão, né? E nós conseguimos satisfazer o que Deus quer de nós. Então, essa é a minha mensagem para os que nos assistem, para os que ainda vão nos assistir, né? Dizer a vocês que corram atrás dessa meta, que corram atrás dessas aspirações, porque nos faz verdadeiramente felizes, alegres, né? No Senhor. Nós estamos diante de tantas atribulações, angústias, mas nós somos felizes porque nós temos o Senhor. E a esperança, né? Ter a esperança que nós vamos ser livrados da ira. Essa é a mensagem. Amém. Nós temos certeza que até diante da ira do Senhor e diante da ira dos homens, nada nos atinge, né? Como foi Elias, né? Que foi perseguido por Acabe, por aqueles falsos profetas, por Jezabel, mas o que é que Deus proveu para ele, né? Que até os corvos sustentariam ele no deserto. E assim foi feito. A chuva parou, mas ele teve os proventos que vieram do céu. Então, nós só vamos ter... E Eliseu, né? Que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Amém. Eliseu não. Não foi Eliseu, Elias. Não? Elias que foi arrebatado? Elias que deixou a capa, Eliseu pegou, mas quem foi arrebatado foi Elias. Na carruagem de fogo. E na carruagem de fogo. Então é isso, eu acho que foi Eliseu. Não, Elias. Vamos já tirar a dúvida aqui, que eu não gosto de ensinar nada errado. Elias, Juliana. Amém? Então nós temos que suportar. Quem tem obra para Deus, seja capaz de suportar provas fáceis e provas difíceis, né? É verdade. Eliseu viu Elias ser arrebatado. Pegou a capa de Elias. Então é como Elias, né? É isso que nós queremos, né? Vamos pegar a capa um do outro para que nós possamos ir juntos para o arrebatamento. Isso. Não é, irmãos? Então, essa responsabilidade com a obra, né? De falarmos do Senhor com alegria, de realizarmos mesmo nos momentos difíceis, como Paulo, né? Ele falava no espinho da carne. O que seria esse espinho na carne? Seria fraqueza ou pecado? Né? Seria ainda pecado predominante em Paulo ou as fraquezas dele? Né? Eu acredito que de tudo que Paulo escreveu, que Paulo revelou a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, era fraqueza, né? Ele não queria mais o pecado, ele foi liberto. Amém? Então assim somos nós temos os nossos dias de fraqueza, né? Ainda que possuídos do Evangelho de Jesus Cristo, mas o Senhor, Ele libera esse espinho, né? E nós estamos com o espinho na carne nesse momento, mas daqui a pouquinho, conhecendo Jesus como conhecemos, né? Fazendo a vontade dEle, realizando as nossas aspirações para com o Senhor, nós vencemos. Amém. Amém? Lê aqui, então, é 2 Reis 2:11. Lê pro pessoal. 2 Reis 2, verso 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Então ele deixa a capa, deixa a capa dele no chão, ele rasga as vestes dele e pega a capa de Elias. Quer dizer, ali também, né, gente, quem ficar... Porque Elias foi arrebatado, Eliseu ficou e rasgou as vestes. Quer dizer, quem ficar vai ficar desesperado.
Amém. Principalmente os que ouviram a mensagem da verdade. Glória a Deus. Todos vocês que estão aqui agora, se vocês ficarem, é sabendo. Se vocês não subirem no arrebatamento, vai ser ciente que vocês tiveram acesso à verdade. E vai ser desesperador. Então é com isso que a gente encerra e vamos orar. Eu gostaria só de ler aqui a palavra que o Senhor me deu para que eu falasse isso para vocês, tá? Foi em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 só. Os que estão em Cristo são consolados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Amém. Somos consolados em meio a qualquer choro pelo Senhor. Ele é o nosso consolador. E esse choro torna-se a glória de Deus. Glorifique a Deus em qualquer situação. Amém. E tu serás consolado e eu serei consolada. E nós queremos consolador melhor do que Jesus Cristo? Com certeza não, né? Ele é o nosso consolador. A gente pode abraçar, a gente pode deitar nossa cabecinha no ombro dele e chorar. E ter o resultado e a resposta mais maravilhosa da qual necessitamos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Vamos lá. Aí eu fico toda torta aqui. Peraí. Amém, Jesus. Nós recebemos, Pai. Amém, Deus. Encerramos mais uma transmissão, crendo, Senhor, no conhecimento do Teu Santo, que é Jesus, crendo em toda a revelação que Tens nos dado, Pai, pedindo, suplicando que todos que nos assistem não fiquem nos 7 anos, porque não é para nós. Como disse a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Então, você não precisa passar pela ira, mas você precisa escolher subir no arrebatamento. Amém, Jesus. E como? Com a sua vida. Sabemos. Então, que eles escolham se santificando na verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o que diz na Bíblia. Em nome de Jesus. Amém, Deus. E que na tua segunda vinda, Jesus, nós venhamos contigo, como guerreiros dispostos a vencer, Pai. Amém, Senhor. Sabendo que tu matarás o anticristo e o falso profeta com o sopro da tua boca. Aleluia. E Satanás será preso por 1000 anos, para que nós vivamos a glória do milênio. Aleluia, Senhor. O teu reino sem defeito. O teu reino não mais caído, desde que Adão comeu do fruto. Mas o teu reino de justiça. O teu reino de perfeição, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É só isso que eu venho te pedir. E Aleluia. ora aí, pastor, e já encerra. Aleluia, Senhor. Sejais o nosso consolador em todos os tempos, Deus. Nos tempos de angústia, nos tempos de alegria, nos tempos, Senhor, em que o teu fogo está sobre nós. Mas naqueles tempos também em que a nossa visão, Senhor, escurece para entender que tu és Deus, Senhor, em nossa vida. Sejais o nosso consolador, Senhor, no amor e na dor. Sejais o nosso consolador, Senhor, em todas as passagens históricas que nós tivermos pela terra e pelos céus. E lembrar, Senhor, que céus e terras passarão, mas a tua palavra, Senhor, não passará. Amém. Guardai, Senhor, a tua palavra, todos aqueles que são consolados por ti. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Vamos encerrar então. Amém.